Regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência comunica ao plenário que há expediente sobre a mesa, que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal. Em seguida, daremos início à ouvida dos nossos oradores inscritos, mas antes eu quero registrar uma presença muito honrosa que vem conhecer o Senado, da presidente do Festures, um evento, senador Paulo Paim, consagrado no Rio Grande do Sul e no Brasil. O Festures é uma plataforma de negócios turísticos e que existe há muitos anos. E no ano passado, em novembro, eu lá estive, inclusive, 65 destinos internacionais foram atendidos, 14 mil participantes, e houve uma movimentação de negócios de 300 milhões de reais. Estão aqui hoje, presentes aqui na sessão, a senhora presidente do Festures, que se realiza na cidade de Gramado. Como eu disse, de 7 a 10 de novembro próximo, estão visitando os ministérios e as embaixadas, as quais muitas já foram convidadas para estarem presentes de novo neste ano. Visitando o setor turístico, como eu disse, vão visitar ainda o Ministério do Turismo, várias embaixadas já foram visitadas, 25 expositores de países estiveram presentes no último evento. Então, com muito prazer, eu registro a presença da Marta Rossi, que é a presidente do Festures, e o Eduardo Zorzanello, que é o CEO desse evento. Sejam bem-vindos, nos honram a presença aqui nesta sessão que está sendo aberta de hoje no Senado Federal. Dito isto, podemos começar a cumprir a nossa sessão ordinária, oferecendo a palavra ao primeiro orador inscrito, que é o senador Jorge Cajuru, do PSB do estado de Goiás. Senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, senadores e senadoras, que honra, presidente, ético senador gaúcho Lazier Martins, meu companheiro de profissão no jornalismo esportivo, fazer uso desta tribuna mais uma vez, tendo Vossa Excelência na presidência da sessão e sabendo que haverá parte, pois o tema é o único no país hoje em pauta na mídia e na sociedade, e tenho certeza que senador Teomário, que eu vejo aqui, senador Paulo Paim, para variar, vejo aqui, esse outro gaúcho exemplar, como o nosso querido Teomário de Roraima, todos eles sabem que amanhã, e o Brasil talvez não saiba, amanhã o presidente Bolsonaro apresentará finalmente, depois de uma novela, a reforma da Previdência que o seu governo quer. Vamos ver se será a reforma da Previdência do soez ex-presidente Michel Temer, repito, soez, ou se vai ser a reforma da Previdência com ajustes de um novo presidente que a gente respeita e, evidentemente, muito mais do que Michel Temer. Então, vou apresentar aqui meu último pensamento, entre tantos que fiz nesta tribuna, sobre reforma da Previdência. Entendo que, sem atacar os caloteiros, esta reforma
pode emperrar. Se o governo não atacar prontamente os caloteiros contumazes do INSS, os adimplentes, desde logo, a população perceberá que os escolhidos para arcar com os custos da reforma foram somente e serão somente os servidores e os trabalhadores. Insisto, senador respeitoso, meu líder veneziano Vital do Rego. Serão os servidores e os trabalhadores. Sem a cobrança dos devedores, a reforma corre o risco de parecer apenas mais uma malandragem típica dos velhos conchavos das elites do poder para saquear e extorquir uma vez mais a população brasileira. O Sindicato dos Bancários revela que em 2018, dentre outros, aqui estão, e apresento às vossas excelências e ao Brasil inteiro, os seguintes devedores da Previdência. Pasmem, senhoras e senhores brasileiros e brasileiras. Bancos. Itaú, lucro 2016, 21 bilhões e 600 milhões. Dívida previdenciária, 111 milhões e 800. Bradesco, lucro, 15 bilhões. Dívida previdenciária, 575 milhões. Santander, lucro, 7 bilhões e 300 milhões. Dívida previdenciária, 218 milhões e 400. Banco do Brasil, lucro, 8 bilhões. Dívida previdenciária, 209 milhões e 900. Caixa Econômica Federal, lucro, 4 bilhões. Dívida previdenciária, 589 milhões. A reforma da Previdência não é uma coisa disparatata, nem absurda. Muitos países já fizeram as suas, mas temos que ver quais são as suas reais propostas. Todo texto depende do seu contexto, penso eu. O Brasil é, presidente Lazia Martins, o 9º país mais cruelmente desigual do planeta, com incontáveis problemas estruturais propositadamente nunca resolvidos, como corrupção sistemática e sistêmica e endêmica, posição 105 no ranking da Transparência Internacional, senador Paulo Paim, privilégios de classe abomináveis, isenções tributárias e fiscais injustas em favor das elites do poder, senadores Teomário e Veneziano, exonerações, baixa remuneração, média dos trabalhadores, desemprego alto, mais de 12 milhões, déficit da moradia, violência acentuada, mais de 63 mil mortes por ano, concentração de terra e renda, sonegação fiscal, evasão de divisas e por aí vai. A reforma da Previdência, que o presidente Bolsonaro apresentará amanhã na Câmara Federal, nesse contexto de injustiças brutais, se tornou o ponto fulcral da chamada recuperação econômica do país. Mas os meios de comunicação não vêm explorando suficientemente quem de fato vai pagar a conta. Tudo tem que começar pelos devedores do INSS, pelos que se apropriam da contribuição descontada dos empregados e pelos sonegadores. As renúncias previdenciárias são outro escândalo a ser considerado no ponto de vista do beneficiário, a questão das fraudes. E isto já está sendo enfrentado por medida provisória recente. Sem atacar duramente os caloteiros contumazes da Previdência, dívidas cobráveis de empresas que não estão falidas, isso abrange 1/3, pelo menos, dos devedores. Torna-se, então, impossível
jogar todo o sacrifício nas costas dos trabalhadores brasileiros, dos servidores brasileiros, poupando os protegidos das elites do poder, presidente Lazier Martins. Cresceu 14% em 2018, fechando em 491 bilhões e 200, folha 5/2, 19. Apenas 77 dos inscritos na dívida ativa respondem por 10% de todos os débitos, algo como 50 bilhões. Tem gente graúda, senador Lazier, senador Paim, senador Teomário, senador veneziano, nação brasileira. Gente graúda, economicamente potente, que vem dando calote contínuo na Previdência. O calote transformou-se em planejamento tributário, e coloco aqui aspas, para a obtenção de lucros privados sem a preocupação, aliás, preocupação nenhuma, com a sociedade e com um todo. O governo acaba de anunciar um pacote de medidas para combater os caloteiros. Senador Cajuru, dentro do, sim, senador do Paim, limite eu peço a parte, mas claro, pode discorrer. Essa é a folha também 5/2/19, já lhe passo a parte com prazer, sempre assim, em nossos debates aqui, absolutamente respeitosos. Não há como não cobrar esses devedores, antes de tudo, adotando medidas duras contra eles. Há quem não paga, por quê? Porque não pode. De outro lado, há bandidos que se enriquecem não pagando, concluindo, tributos propositadamente. Sonegam tudo porque sempre vem o refis, o parcelamento, o perdão da dívida, etc. No Congresso, temos que aprovar, dentro da razoabilidade, tais medidas anticalote e abominarmos o refis para caloteiros. O deputado Mauro Benevides Filho, que deve presidir a Comissão de Reforma da Previdência, já anunciou que certo seria suspender por 5 anos a concessão de novos refis. Estou de acordo plenamente, pois os governos precedentes abusaram desse instrumento. Concluo. Renúncias previdenciárias, senador Paulo Paim. Outro tema a entrar na pauta. Em 2018, a Previdência deixou de arrecadar 54 bilhões com desonerações de folha, exportação rural, tributos de empresas pequenas, etc. E é preciso ver cada uma delas. Eu concluo dizendo que, com prazer, acompanho em sua totalidade o pensamento de um jurista de currículo invejável que está do outro lado deste Congresso Nacional, Luiz Flávio Gomes, professor, deputado federal, criador do movimento de combate à corrupção. Quando ele diz, entre aspas, quero um Brasil ético, fecha aspas, eu lhe ofereço este pronunciamento e também neste dia 19 de fevereiro de 2019, permitam-me oferecer este meu pronunciamento a um brasileiro falecido, gênio da bola, que Lazier tanto entrevistou, senador Lazier Martins, quando jornalista esportivo. Hoje é dia de seu aniversário. Meu irmão e melhor ser humano que eu conheci. 19 de fevereiro, nasceu Sócrates, brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Pois não, a parte, senador Paulo Paim, com prazer. Senador Cajuru, muito rápido, porque eu vou falar em seguida. Vossa Excelência traz dados, números, e sai daquele discurso fácil que eu tenho ouvido. Sabe qual é o discurso fácil? Se acontecer a reforma da Previdência, não tem mais problema com a educação, com saúde, com terra, com emprego, com salário, com criança. Eu isso ouço todo dia, TV e rádio, e algumas vezes também no Congresso, digamos, né? Isso é assustador. É fake news isso, não é verdade. Isso é fake news. Eu estou propondo já audiências públicas para discutir fake news. E nessa questão eu vou trazer essas colocações. Deixa eu dar um exemplo para Vossa Excelência. Quando aqui passava a reforma trabalhista, diziam tudo isso.
Se fazer a reforma trabalhista vai melhorar para todo mundo, e aí vai ter mais investimento, vai ter mais indústria, mais emprego. E daí? A miséria aumentou, e como? A informalidade aumentou e a Previdência deixou de arrecadar o que poderia arrecadar. São dados que é da CPI da Previdência, que Vossa Excelência toca, e que sabe quanto que é todo ano retirado do bolso do trabalhador e não é repassado da Previdência? 30 bi por ano. Chamada apropriação indébita. Por isso, senador, nós aprovamos hoje de manhã um ciclo de debate lá na Comissão de Direitos Humanos, porque isso é direitos humanos. Claro. Vai mexer na vida dos nossos netos, filhos e dos nossos avós e dos aposentados atuais, se for nos moldes que está sendo anunciado. Vamos esperar até amanhã. Somente amanhã eu vou saber qual a verdade dos fatos. Mas parabéns mais uma vez a Vossa Excelência. Parabéns a Vossa Excelência pelo trabalho na CPI da Previdência e por tudo que fala. E eu assisti tantos vídeos quando o senador Paulo Paim discutia e debatia, sempre de forma equilibrada, e fui me preparando da mesma forma que sempre acompanho os pensamentos do professor e jurista, deputado federal Luiz Flávio Gomes. Presidente Lazier Martins, muito obrigado. Só me permita um registro rápido. Nos trabalhos de hoje da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, quero aqui comunicar, penso eu que uma vitória da democracia, um placar de 11-6, com discussão muito desagradável entre homem e mulher, que eu prefiro até que Vossas Excelências não vejam. Eu fiquei triste com o debate, mas enfim, terminou bem. Rodrigo Cunha, o senador de Alagoas do PSDB, comandou bem, e vencemos lá os requerimentos apresentados por mim e pelo senador Randolph, em que pedimos e convidamos o ex-secretário bomba ou traque do presidente Bolsonaro, né? Essa figura, para mim, nefasta, de Gustavo Bebiano. Mas como ele disse que tinha muito a dizer ao Brasil, né? Anunciou nas suas redes sociais, então nós queremos que ele venha aqui e diga o que ele tem a dizer, né? Ou fique calado se quiser, né? Porque essa figura de zumbi virou uma assombração. E eu quero ficar cara a cara diante dessa assombração. Agradecidíssimo. Cumprimentos, senador Cajuru, por seu pronunciamento. Requerimentos sobre a mesa. Requerimentos números 25 e 33 de 2019, dos senadores Harold de Oliveira, do Rio de Janeiro, e Espiridião Amin, de Santa Catarina, respectivamente, que solicitam, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de evento global do setor de telefonia móvel em Barcelona, na Espanha, e comunicam, nos termos do artigo 39, inciso 1º do Regimento Interno, que estarão ausentes do país no período da missão. As senhoras e os senadores e senadoras que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Boa viagem, senador Harold. Bom proveito. E ao senador Amin, igualmente. Inscrito pela liderança, o senador Veneziano Vital, do PSB da Paraíba. Senhor presidente Lazier Martins, meus cumprimentos, boa tarde a Vossa Excelência, estendendo-me aos demais outros companheiros, senador líder do Partido Socialista Brasileiro, Jorge Cajuru, ao querido senador gaúcho Paulo Paim, ao não menos querido senador Telmário Mota, a todos os que nos acompanham, escutando e nos vendo. E eu iria, meu querido Jorge Cajuru, senador líder, acompanhando a sua linha de raciocínio tão bem exposta no seu discurso e também corroborada por aquele que fatalmente é o maior conhecedor entre os parlamentares desta casa sobre direito previdenciário, sobre realidade previdenciária no país, o senador Paulo Paim, que fez e tem feito ao longo da sua presença
extraordinários pronunciamentos, defesas, sempre bem pontuada, muito bem equilibrada, sem histerismos, sem transparecer o que de fato não transparece porque não é aquilo que vivencia, o desejo de todos nós de corrigirmos aquilo que esteja errado, de debatermos sem preconceitos, sem dificuldades os temas que venham e que se apresentem. E não será diferente, senador Paulo Paim, até tomei a liberdade de pedir o trabalho que foi feito no relatório do ano passado ou do ano retrasado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, porque vai nos ajudar muito neste momento que deve estar por chegar amanhã a este Congresso, a proposta, enfim, que não era defendida pelo então candidato a presidente Jair Bolsonaro, e aí eu falo muito à vontade, porque em determinado momento o presidente então candidato, estando no nosso querido Nordeste brasileiro, se a memória não me faltar como aliada, no estado do Piauí, ele dizia que seria inadmissível algo que atentaria à dignidade humana, propor uma idade mínima para aqueles, como sabedores somos, Cajuru, temos uma expectativa de vida de quase 70 anos. Foi dito pelo então candidato Jair Bolsonaro. Eu não estou aqui a fazer queixas, eu estou apenas colocando aquilo que trago, que é a necessidade de fazermos esse debate, de não nos precipitarmos. Por que tenho falado desta forma? Porque nesses últimos 4 meses, desde a finalização do segundo turno, nós temos visto e constatado um governo que se instalou em janeiro e um quase governo que conhecido era a partir do dia 28, de idas e vindas, de opiniões desencontradas. Foi o governo que em determinado momento falava sobre a extinção do Ministério do Meio Ambiente e ainda bem por força de reações assim não fez. Foi o governo que falava e lamentando porque assim o fez a extinção do Ministério do Trabalho. Foi um governo ou foram pessoas vinculadas ao futuro governo que dizia sobre a necessidade de afrouxarem-se as regras de licenciamento ambiental e nós nos deparamos com fatos dantescos vividos por Brumadinho e mais uma vez pela população mineira, alcançando a todo o sentimento nacional. Um governo de idas e vindas, um governo de improvisações, na verdade. Isso não significa dizer, presidente, que eu esteja aqui como integrante do PSB e sabidamente o PSB não acompanhou a candidatura do hoje presidente, como torcedor, como quem vai gerar dificuldades ou vai dificultar aquilo que seja bom para o país. Semana passada, como tenho sempre dito, desde o processo de disputas eleitorais, a nossa presença haveria de ser uma presença para tratar como todos os assuntos devem ser tratados. Deve estar chegando, presidente Lazier, o conjunto de propostas apresentado pelo Ministério da Justiça. É um outro assunto, ou serão assuntos divididos em propostas que precisarão de todos os cuidados. Porque as impressões que estão sendo lançadas à opinião pública é a de que esse pacote anticrime solucionaria ou solucionará aquilo que nós temos assistido ao longo desses últimos anos, ao longo dessas últimas décadas, o que não é verdade. E eu, hoje, junto à Comissão de Constituição e Justiça, como também na CAI, propus, através de requerimento, a presença dos representantes do Ministério da Justiça que venham tratar sobre essa proposta. Pois não, senador Paulo Paim. Senador Veneziano, senador Lazier, eu sei que nesse espaço não pode fazer a parte. Só vou dizer uma frase. Parabéns pelo seu pronunciamento. É porque eu estou empolgado com os novos aí, viu? Eu sou veterano, como alguém já disse lá no Rio Grande, o Lazier sabe. Eu estou empolgado. Você faz um discurso brilhante, tranquilo, sem atacar ninguém. Absolutamente. Mas defendendo causas na sua visão. Que é assim que eu procuro atuar aqui, e é bom ver que a moçada que está chegando acaba dando aula para nós também, que é exatamente por aí que eu quero seguir. Vossa Excelência pediu e providenciei já para que um exemplar da CPI da Previdência chegue às suas mãos, para fazermos um bom debate sobre esse tema. Como disse você, Cajuru, algumas vezes, eu tenho repetido a sua frase. Nós vamos fazer um bom debate sem desqualificar ninguém. Cada um defenda o seu ponto de vista e se submeta
a opinião popular, né? As redes sociais estão nos acompanhando e que bom, ficou tudo mais transparente agora. Cada um tem que ter sua posição e diga por que está votando de uma forma ou de outra. Não estou nem discutindo voto agora. Mas uma parte é só para dizer, senador Lazier, eu termino. Parabéns, Vossa Excelência. Eu sei que o Brasil está lhe assistindo e está vendo que esse Senado está dando um salto de qualidade. E Vossa Excelência está demonstrando isso. Parabéns. Eu é que agradeço, senador Paim. O que disse antes, como também assim dissera no seu pronunciamento o senador Jorge Cajuru, são verdades e sentimentos muito francos do quanto nós haveremos de nos abeberar sobre a sua experiência, sobre o seu conhecimento nas diversas temáticas, mas em especial e particularmente sobre os temas previdenciários. Pois bem, senhor presidente, apresentamos às duas comissões um convite para que estejamos diante de sua excelência, o ministro da Economia, que estejamos diante de sua excelência, o secretário da Previdência, companheiro nosso que foi muito competente, Rogério Marinho, para que estejamos diante de sua excelência, ministro da Justiça, Sérgio Moro, e cá não estou a desconhecer as boas intenções, mas é muito importante que nós nos debrucemos, eu vou encerrar, senhor presidente, definitivamente, que nós nos debrucemos sobre essas matérias, porque ao final do ano, início de janeiro, estávamos diante de uma proposta que afrouxou e facilitou o acesso à posse de arma. Esse final de semana, os senhores devem ter tomado conhecimento, um cidadão sem porte e com um revólver foi e simplesmente descarregou num taxista pessoense, levando-o à morte, sem absolutamente, senhor presidente, sem absolutamente discussão prévia que, mesmo que existente, não sugeriria e não permitiria que ele assim o fosse. Nessa semana, o Brasil assistiu um cidadão que se debruçou e asfixiou à morte um outro jovem, sem quaisquer explicações, senhor presidente. Então, esse nível de banalização que já existira passa a levar a alguns, não todos, obviamente, a ideia do que posso, mando e faço. Nós temos que ter muito cuidado, senhor presidente, muito cuidado. E quem sabe, se nesta casa haveremos de ter, e tomara que sim, os levantamentos e as apresentações que foram feitas pelo Atlas da Violência em 2018, aonde existem exemplos que mostram que você pode fazer muito mais do que simplesmente o de ampliar, majorar penas, como se as soluções para que nós diminuamos esses índices de criminalidade estivessem aí. Muito grato a todos que nos ouviram e pela paciência, compreensão e gentileza de Sua Excelência, senador Lazier Martins. Ok, cumprimentos, senador veneziano, e quero lhe informar como integrante da CCJ que protocolei hoje um convite para que venha à comissão o ministro Sérgio Moro, com o qual poderemos já debater previamente o projeto anticrime. Por ordem de inscrição, com a palavra o eminente senador de Roraima, do PROS, Telmário Mota. Senhor presidente, senador Lazier Martins, do nosso querido Rio Grande do Sul. Aí o senador Paulo Paim olha dali, senador Paulo Paim, senador Jorge Cajuru, senador veneziano Vital, da Paraíba, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores e telespectadoras da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado. Senhor presidente, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que sem nenhuma dúvida, o melhor que representa o servidor público no Senado Federal, hoje eu vou falar disso. Portanto, senhor presidente, senador Lazier Martins, para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, plausível e errada. A frase atribuída ao jornalista e crítico norte-americano
Henry Mencken ilustra com perfeição o rumo que vem tomando a discussão sobre o desequilíbrio fiscal do Estado brasileiro. Senador Paulo Paim, em primeiro lugar é preciso reconhecer que o Brasil tem sim um problema fiscal. Em 2018, o caixa do governo registrou um resultado primário negativo pelo 5º ano consecutivo, embora tenha sido inferior ao projetado e menor do que o de 2017, o déficit do ano passado representa 1,7% do PIB e a dívida líquida do setor público continua a crescer, tendo chegado a 53,8% de tudo que o país produz. Senador Lazier, temos, pois, um problema orçamentário e acredito que todos estejamos convencidos disso. Não é esta a questão que me proponho a discutir aqui. Senador Jorge Cajuru, todos desejamos um país com as contas em dias, sem risco de insolvência, em que a dívida pública não precisa ser financiada a taxa de juros extorsivas. Partimos, portanto, acredito que todos nesta casa, dos mesmos dados e temos diante de nós os mesmos objetivos. Senador Paulo Paim, o ponto em que muitos discordamos, senhoras e senhores senadores, são as soluções. Nos últimos anos, vem sendo repetida quase que a exaustão a teoria de que uma das grandes responsáveis pelo nosso desequilíbrio fiscal seria a folha salarial do setor público, de que o Brasil tem servidores públicos demais, de que a máquina pública estaria inchada. O diagnóstico não encontra nenhum amparo na realidade, senador Paulo Paim. Mas a repetição vai se convertendo em senso comum, vai se transformando no próprio ponto de partida de toda a discussão. Senador Lazier, que preside essa casa, não se discute mais se o Brasil tem ou não servidores em excesso. E precipitadamente estudam-se já alternativas para a redução do pessoal. Não se investiga se a máquina pública está efetivamente inchada e precipitadamente já apresento propostas para diminuição do tamanho do Estado. Em relatório recente da OCDE, para citarmos apenas um dos muitos indicadores que conduzem em direção contrária à do senso comum, comprova-se que o Brasil está longe de possuir servidores em excesso. A média nacional, senador Lazier, é de 12 servidores para cada 100 trabalhadores. É a mesma verificada nos demais países da América Latina. E praticamente a metade da observada nos países desenvolvidos. No que se refere aos números, os servidores públicos brasileiros representam apenas, senador Paulo Paim, os servidores públicos brasileiros representam apenas 1,6% de sua população, enquanto outros países desenvolvidos têm uma parcela muito superior. Por exemplo, a Noruega tem 30%, a Dinamarca 29,1%, a Suécia 28,6%. Ah, mas e a Finlândia? Essa tem 24,4%. E o Reino Unido 16,4%. Mas os Estados Unidos tem 15,3%. A Itália 13,6% e a Alemanha 10,6%. E o Brasil 1,6%. Proporcionalmente, o Brasil possui bem menos servidores públicos do que todos esses países, que possuem economias que não primam propriamente por uma orientação estatizante. A maior parte dos servidores públicos brasileiros, 57%, senador Jorge Cajuru, está hoje nos municípios. E a outra
e a conta é razoável. Segundo os dados do IPEAR, 4 em cada 10 servidores municipais são professores, médicos ou enfermeiros. No governo federal houve mesmo retração de números de servidores nos últimos 20 anos. Se considerarmos apenas os servidores civis, em 1991 havia 662 mil servidores civis federais. Hoje são 655 mil. Estes são fatos, senhoras e senhores senadores. Não são especulações. São dados públicos, abertos e disponíveis, que podem ser confirmados não apenas no relatório do IPEAR, mas em toda consulta ao site do IBGE. De onde surgiu essa ideia de que temos servidores públicos demais, senador Paulo Paim? Como alguém pode acreditar que a solução do país passa pela redução do nosso quadro já precário de pessoal? Nenhum país da dimensão continental do Brasil consegue operar com menos servidores públicos do que os que já temos. Enfrentemos, senhoras e senhores senadores, o verdadeiro problema. Não é do excesso de pessoal que estamos falando, nem da análise comparativa com outras economias de perfil semelhante, nem os números internos confirmam esse diagnóstico. Nosso problema é outro. Nosso problema é de desequilíbrio do pessoal. Não há desproporção entre o número de servidores nas diversas áreas dos serviços públicos. Há desproporção entre o número de servidores nas capitais e no interior. Há desproporção entre o número de servidores no centro e na periferia. A tragédia de Brumadinho nos mostrou, por exemplo, que faltam servidores públicos para fiscalizar a barragem. Apenas 3% das barragens brasileiras são vistoriadas por ano exatamente por não haver servidores com número suficiente. Também não sobra médico nas redes públicas brasileiras. O cancelamento anunciado do programa Mais Médico, como a justifica a própria coordenadora, é consequência da insuficiência de médicos que pudessem prestar atendimento, principalmente na região norte, nas reservas indígenas, em outras áreas distantes de grandes centros urbanos. E não sobram professores nas escolas brasileiras. A superlotação das salas de aula, o impacto evidente sobre a qualidade de ensino, ocorre exatamente porque falta gente. Faltam policiais nas ruas, faltam guardas nas fronteiras, faltam agentes penitenciários nos presídios. O Estado brasileiro, senhores e senhoras senadoras, já é mínimo. Falta dinheiro para contratar mais gente? Falta. Mas é preciso que aceitemos, em primeiro lugar, que falte gente. E que reduzir o número de servidores públicos vai apenas piorar a situação que já não é boa. Senador Paulo Paim. Senador Telmário Mota, meus cumprimentos. Porque na história do nosso querido Brasil, entra governo e sai governo e só bate nos servidores públicos. Servidores públicos, a maioria concursados. Concursados. Acabam de uma forma ou de outra não fazendo mais concurso, e são milhares de apadrinhados, amigos do rei, para entrar na máquina pública e não fizeram concurso. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Vossa Excelência está falando aí do percentual, deu aí quase 20 países, e o Brasil é 1%, enquanto outros países, pelos seus números, 10, 15, 20, 30%. E aqui é em torno de 1%. Outra malandragem que fazem com o servidor público, o servidor público se aposenta com salário milionário e tal. Eles não dizem que essa lei já mudou. Lá em 2015, o servidor público se aposenta agora com o teto do regime geral da Previdência. Todos que entraram de lá para cá é igual, regime geral da Previdência, e acima disso é um fundo complementar, que cada um pode optar, da área pública ou da área privada. Então, eu quero complementar Vossa Excelência pela coragem e pela clareza. E dizendo que ontem à noite eu conversava com Vossa Excelência, na fala pelo WhatsApp, eu acabei escrevendo algo que eu não vou repetir aqui, mas que no fundo eu digo isso. O que nós queremos é que o querido povo brasileiro possa viver
em envelhecer com dignidade. É isso que norteia a atuação de nós aqui nesse parlamento. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Paulo Paim. Senhor presidente, então nosso problema não é, pois, de excesso de gente, mas de locação de pessoal. Mas não é apenas de distribuição, é também um problema de diferença salarial e de falta de consistência dentro do próprio serviço público. Segundo o dado do Ministério da Economia, cada servidor do Judiciário custava em 2017, em média, 123 mil por ano, enquanto o gasto anual com um funcionário do Poder Executivo era de 42,7 mil. Há duas questões aí. A primeira é que, em algumas carreiras, os salários médios do servidor público são consideravelmente mais altos do que os da iniciativa privada, o que sobreonera a folha de pagamento. Precisamos de servidores bem pagos? Sim, precisamos. Mas precisamos regulamentar o teto e exigir a contrapartida em termos de produtividade e de qualidade de serviço prestado. A segunda questão é a diferença interna, porque um servidor do Executivo vale 3 vezes menos do que um servidor do Judiciário. E porque no próprio Executivo um professor vale tão menos, por exemplo, do que um profissional de nível técnico. Nosso problema, pois, é também um problema da prioridade. Qual a prioridade eleita pelos brasileiros? De qualquer forma, nosso problema é qualitativo. E a solução simples que vem sendo anunciada para equacionar os problemas de desequilíbrio fiscal, que é de simplesmente reduzir o Estado, é errada, ou preguiçosa, ou criminosa, como o prova Brumadinho. Que os gestores públicos façam, pois, o dever de casa, porque não é o excesso de servidores públicos que vem causando o desequilíbrio fiscal deste país. Antes de começarmos a pensar em demitir e para que possamos contratar quem é indispensável, há que enveredar pela discussão do atual sistema de financiamento da dívida pública, há que aprimorar as ferramentas gerenciais e os mecanismos atuariais. Outra contra a corrupção, que segundo a Fundação Getúlio Vargas, chega ao consumo de 3% do PIB. Há que investir na promoção de uma reforma tributária que venha a coibir a sonegação dos impostos, estimado em 8,4% do PIB. Por fim, senhor presidente, já concluindo, segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, e para isso, senhores e senhoras senadores, precisamos de um serviço público competente, profissional, qualificado, comprometido, bem remunerado e, sobretudo, em número suficiente. Que deixemos, pois, o dogmatismo de lado e tenhamos a coragem de enfrentar os verdadeiros problemas sem soluções simplistas, sem atalhos fáceis, sem remendos que nada resolverão. É o que eu tinha para falar, senhor presidente. Bem, cumprimentos. E quero dizer a Vossa Excelência, senador Telmário, que daqui a pouco quero fazer o meu pronunciamento, que tem bastante relação com o que o senhor acaba de dissertar da tribuna. Para uma comunicação inadiável, a palavra com o senador Márcio Bittar, do MDB do Estado do Acre. Senhores, eu estou apresentando hoje uma comunicação inadiável, estou apresentando um projeto de lei, de acordo com a minha consciência, evidentemente, que propõe o fim do financiamento público de campanha. Desde o momento em que criaram o financiamento público de campanha, eu já imaginava que isso não daria certo. Primeiro que isso é um confisco do povo brasileiro. Você está tirando o dinheiro das pessoas mais pobres, mais humildes do Brasil, para financiar campanhas eleitorais. Sendo que nós já temos um fundo mantenedor do dia a dia dos partidos políticos, que o ano passado ultrapassou 800 milhões de reais. Bom, segundo, porque a criação do fundo eleitoral, que no ano passado foi 1 bilhão e 700 milhões de reais, ele atenta contra a independência do parlamentar. E por que isso? Porque é um dinheiro que vai para a Executiva Nacional, que acaba exigindo
e agindo com aqueles que são mais leais ou não, de acordo com os seus critérios. E aí, senador Paim, eu que fui deputado federal com Vossa Excelência há um bom tempo, e aí a lealdade não é um programa de governo, mas é a lealdade àquilo que a cúpula partidária entende que é melhor. Nós mesmos, no ano passado, assistimos dirigentes partidários que disseram para o Brasil inteiro ouvir que não poderiam tratar parlamentares leais à legenda, leia-se, à cúpula, da mesma forma que aqueles mais rebeldes. Portanto, é um poder a mais que, a meu juízo, a cúpula partidária não pode ter. Em terceiro lugar, senhor presidente, eu entendo que isso facilitou esse laranjal que nós estamos assistindo hoje, porque muitos partidos, quando não podem gastar aquele recurso com as candidaturas masculinas, eles incentivam que determinados candidatos arrumem, e aí é o nome laranja, arrume outras pessoas, no caso mulheres, o gênero feminino, para que esse recurso acabe chegando para fazer uma volta e, na verdade, engordar a conta de um mesmo candidato. Portanto, eu entendo que essa não é a melhor maneira que o Brasil deve encontrar para financiar a democracia e, particularmente, o pleito eleitoral. Portanto, como eu sempre fui contra que a população pagasse no financiamento público de campanha, eu estou aqui hoje como senador. Evidentemente, é a minha ideia, vai ser debatida com todos os colegas, eu respeito a opinião de todos, mas o meu ponto de vista é esse: eu sou contra financiamento público de campanha e acho que nós devemos acabar com ele para, inclusive, pôr um certo fim a isso que nós estamos assistindo, não só em Pernambuco, senhor presidente, mas praticamente no Brasil inteiro. É só ir pesquisar para ver a quantidade de candidatas mulheres que são colocadas por partidos e por candidatos, não para valorizar a mulher, não para prestigiar a mulher, não com a preocupação de aumentar a participação feminina no parlamento, mas tão somente como uma forma de acessar uma parte a mais desse recurso que se ficou conhecido como fundo eleitoral. Senador Paim, quer usar a palavra? Só uma frase. A sua reflexão foi perfeita. Todos nós sabemos que foi isso que aconteceu mesmo. Vossa Excelência tem toda a razão. Então, Vossa Excelência, meus cumprimentos por apresentar o projeto. Se a forma como está sendo feita não for mudada, eu não digo eliminar totalmente, mas se não for mudada, teremos o mesmo problema nas próximas eleições. Então, o seu projeto pode ser uma forma da gente aprimorar a lei. Pois não. Então, parabéns a Vossa Excelência pela coragem, pela firmeza, e falou a verdade na tribuna. Não, eu que Você agradeço. falou exatamente o que aconteceu nessas eleições. Eu que agradeço, senador. Para mim é um privilégio ser aparteado por Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Era o que eu tinha para a tarde de hoje. Muito obrigado. Cumprimento, senador Márcio Bittar. O tema é oportuníssimo. Concordo inteiramente. Pela ordem. Pela ordem, senador Cajuru. É rápido, presidente Lazier Martins. Vossa Excelência é testemunha ocular. Eu sempre faço questão de acompanhar desde o primeiro até o último pronunciamento de cada colega aqui dessa casa, até porque tenho tido surpresas, só pronunciamentos pontuais, com argumentos inquestionáveis em todos os temas atuais. Então, quando eu tenho que deixar o plenário, eu dou a satisfação, porque deixarei de ouvir colegas aqui, como estou vendo um símbolo do Senado que está aqui ao lado, o catarinense Esperidião Amin. Daqui a pouco deve fazer uso da palavra o jovem e surpresa desse Senado, preparadíssimo, o delegado Alessandro. Então eu tenho que me retirar como líder, também o senador veneziano, como líder. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nos convocou agora para uma reunião às 3 horas da tarde e depois voltaremos aqui ao plenário. É só para dar uma satisfação às Vossas Excelências e principalmente ao país. Muito bem, cumprimentos. Estamos sabendo bem da sua assiduidade, senador Cajuru. Vossa Excelência, senador Esperidião. Me inclui na ausência dele. Tá bom. Me inclua nessa ausência, porque eu tenho o mesmo compromisso. Vou fiscalizar a participação dele e depois retificarei ou ratificarei o relato que ele fizer à casa. Tenho certeza que serão fiscalizações recíprocas.
Pela ordem da inscrição, eminente senador conterrâneo, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador Lazier Martins, uma alegria estar na tribuna e Vossa Excelência presidindo a sessão. Senador Lazier, nós temos aqui já feito um debate preliminar sobre a reforma da Previdência, porque oficialmente deve chegar amanhã a proposta à Casa. Mas eu tenho me pautado sobre aquilo que até o momento me chega como informação. Ontem aprofundei sobre a idade de 65 e 62 anos de idade para se aposentar. E diz que essa reforma, com esse número, já não passou quando apresentada pelo ex-presidente Temer. Não passou. Perceberam que não ia passar, como eu dizia ontem, interviram no Rio e a proposta ficou guardada, esperando um novo Congresso. Então não mudou nada em relação a isso até o momento. Vamos ver o que vem amanhã. Espero que não seja aquilo que saiu divulgado de forma anônima, eu diria, porque ninguém assumiu. Mas, senhor presidente, como eu tenho falado muito sobre a Previdência, e aprovei hoje pela manhã, um ciclo de debate, que é para aprofundar, não é só uma sessão, um ciclo de debate sobre a Previdência, lá na Comissão de Direitos Humanos, com o aval de todos os senadores presentes, porque todos foram signatários dos requerimentos que eu apresentei, e cumprimento já o secretário da Previdência, Rogério Marinho. Liguei a ele e ele disse, olha, quarta eu vou aí apresentar com o presidente. E daí para frente, estou inteiramente à disposição para o debate na comissão. Então, provavelmente, na próxima quarta, ele já estará conosco para iniciarmos o debate sobre o tema. Quero também cumprimentar a ministra dos Direitos Humanos. Liguei a ela e ela, de pronto, já se prontificou e já vai estar nessa quinta-feira para estar na comissão falando sobre a sua pasta. Quero também cumprimentar, na mesma linha, são ministros de Estado. Ministro Sérgio Moro, liguei para ele, na mesma linha, ele disse, olha, estou inteiramente à disposição, faço uma viagem agora e no retorno estarei aí na Comissão de Direitos Humanos para discutir aquilo que é correspondente à minha pasta. Todos me atenderam por telefone. Olha que houve tempos em que eu liguei para muito ministro e fui atendido pelo terceiro ou quarto auxiliar. Então, acho que foi, no meu entendimento, uma postura que merece o registro aqui no plenário. Mas, senhor presidente, como eu falo muito sobre Previdência, as pessoas me dizem, eu concordo, para, além de tudo dizer, de discordar, quais são as propostas que você acha que poderiam ser já apresentadas? Eu sou daqueles que não sou contra discutir, debater, construir e até, quem sabe, chegar no entendimento. Como fizemos com os outros presidentes que apresentaram propostas sobre mudanças na Previdência. Inúmeras nós aprovamos, claro, com alterações. Deixo claro, antes de qualquer questão, senhor presidente, que para mim é fundamental debater com calma esse tema. Lembro aqui, eu entreguei agora para o senador veneziano que me pediu uma cópia do meu relatório da CPI da Previdência. Eu fui presidente e Hélio José foi relator. E Vossa Excelência fez parte, senador Lazier, Vossa Excelência esteve lá. A CPI da Previdência, ela funcionou em 2017, foi de abril a outubro. Eu tive a missão de presidir, Hélio José relator, fizemos uma radiografia do sistema previdenciário brasileiro e apontamos caminhos e sugestões. A Comissão Parlamentar de Inquérito identificou e concluiu que o problema da Previdência é de gestão, sonegação, dívidas não cobradas, falta de uma fiscalização mais dura, desonerações, roubalheira, desvinculação de receitas. Entre as sugestões que a CPI apresentou, eu aqui lembro algumas: cobrar os devedores,
combater as fraudes, as sonegações, fortalecer os órgãos de fiscalização e controle, revisão do modelo atuarial, auditoria da dívida pública, fim das políticas de desonegações e desvio de recursos. Também, senhor presidente, a CPI apresentou uma série de sugestões no campo legislativo e até mesmo não só projetos de leis, como emenda constitucional. Vamos a alguns. Apresentou a CPI a PEC 24, sugeriu que a PEC 24, ainda de 2003, impede que o orçamento da Seguridade Social tenha seus recursos bloqueados ou retidos por qualquer motivo, como, por exemplo, a desvinculação de receitas da União, que faz a chamada DRU, que retirou 1,5 trilhão da Seguridade Social. Essa PEC de 2003, que garantiria que eles não poderiam fazer isso, até hoje não foi aprovada. O orçamento da Seguridade Social abrange recursos das 3 áreas: previdência, saúde e assistência. Esses recursos deveriam beneficiar os que mais precisam na nossa população e, portanto, não poderiam ser destinados para outras áreas, ou seja, dinheiro da Seguridade que fique na Seguridade Social, como nós, constituinte, lá colocamos. Dinheiro da Previdência é da Previdência, dinheiro da Saúde é da Saúde, dinheiro da Assistência é da Assistência. Portanto, não mexam, tirem as garras das verbas da Seguridade Social. Lembro, senhor presidente, que essa PEC recebeu favorável parecer em 2008, lá na CCJ. No parecer, o então senador Walter Pereira, que hoje é secretário de Planejamento lá na Bahia, dizia: seria o suficiente para cobrir os gastos da Seguridade Social. No entanto, os governos preocupados com a meta do superávit primário promovem sistematicamente limitações de empenho e movimentação financeira, sem falar na desvinculação das contribuições sociais. Fechar aspas. Já o PLC 423 de 2017 tem como objetivo retirar da legislação a possibilidade da extinção da punição para os crimes cometidos contra a ordem tributária, que atualmente ocorre com o pagamento do tributo devido. Senhor presidente, apresentamos outras propostas na mesma linha para punir e extinguir a facilidade do desvio do dinheiro e a punição como crime. Outra hipótese é a suspensão da punição do Estado para o infrator que estiver incluído em programa de passamento de débitos tributários. Ora, isso é como está hoje, ou seja, não é necessário sequer realizar o pagamento integral do que está devendo. Basta aderir ao refis e, durante o período de parcelamento, o infrator não responderá pelos delitos, ou seja, pelo crime cometido, extinguindo-se ao final do crime, inclusive o pagamento das parcelas. A falta de punição para quem comete crimes tributários não apenas privilegia os infratores, que não se sentem intimidados a não praticar os delitos, mas acaba por incentivar prática de tais condutas para outros. Outra ação legislativa, senhor presidente, que a CPI propôs é o PLS 425 de 2007. Ele estabelece regras de anistia, perdão, transação e parcelamento dos créditos tributários. Ou seja, o projeto estabelece regras para a concessão de futuros programas especiais de regularização tributária. Ele ataca os conhecidos refis que envolvem, vou ter que repetir de novo, anistia, perdão, transação, abatimento dos juros, parcelamentos especiais e até anistia de grande parte da dívida. Isso para evitar que sonegadores e aqueles que fraudam, se utilizem desses benefícios para deixar de cumprir a sua obrigação. Conforme a proposta, os devedores não poderão se beneficiar de parcelamentos em relação aos débitos constituídos nos últimos 5 anos.
Também, senhoras e senhores, não poderão ser incluídos os débitos após a identificação de fatos cometidos com o dolo, fraude, conluio e simulações. Senhor presidente, ainda tem mais uma sugestão que eu vou aqui tentar simplificar, porque é longa, eu sei que o tempo tem meu limite e eu tenho que passar a palavra a outros. A outra sugestão legislativa que a CPI da Previdência apresentou. PEC, que consolida a competência da Justiça do Trabalho para efetiva cobrança das contribuições previdenciárias não recolhidas durante o vínculo empregatício. Aquele que eu dizia antes, que chega a 30 bi de apropriação indébita por ano. A recriação do Conselho Nacional de Seguridade Social com o objetivo de aumentar a fiscalização da peça orçamentária no que corresponde à seguridade. Para finalizar, o presidente Lazier Martins, quero só fazer um registro que amanhã, dia 20, é o dia que o governo entrega aqui a sua proposta, nós teremos manifestações em todo o país, principalmente nas capitais. São Paulo vai ser na Praça da Fé, um ato em defesa à aposentadoria digna, em defesa da Previdência Pública Universal. Esse ato é organizado pelos movimentos sociais, centrais, federações, sindicatos e outros setores. Em Porto Alegre, será em frente à agência central do INSS, no centro de Porto Alegre, também em defesa da Previdência. Senhor presidente, esses atos, não é que eles só querem apontar que são contra. Eles são contra o que está sendo proposto até o momento e que circulou na mídia, o que foi proposto. Vamos ver o que surge amanhã. Eles querem discutir, querem saber o que realmente se propõe. Por exemplo, se for um regime de capitalização, não tem como ser a favor. Que ninguém paga mais e vai ser só 10% do salário do trabalhador. E isso não mantém a Previdência em lugar do mundo nenhum. Se me apresentarem um único país do mundo que aplicou tal de capitalização com o recurso só do trabalhador e que deu certo, eu mudo aqui o meu discurso. Quero só que me mostrem um país do mundo. Um. E vamos ter a oportunidade de fazer o debate aqui na casa. Termino com a seguinte frase, senhor presidente. Ontem, que eu falei aqui para o Telmar, e agora eu vou terminar nesse 1 minuto, só com essa frase, que eu acabei remetendo para ele ontem. Eu disse, Telmar, importante para nós é defender causas e não coisas. Eu disse para ele, amigo Telmar, em defesa do nosso povo, pode crer, faremos o bom combate no campo das ideias. Nossas armas são os sonhos de um povo sofrido e que só quer viver e envelhecer com dignidade. Com a fé dos que só fazem o bem sem olhar a quem, vamos em frente. É isso, senhor presidente. Diálogo, diálogo e diálogo para, quem sabe, e acharmos um caminho comum que atenda a todos. Ok, cumprimento. Senador Paim, eu quero pedir a fineza de Vossa Excelência de ocupar o meu lugar aqui por um instante, porque eu sou o próximo orador inscrito. Como orador inscrito, passo a palavra nesse momento ao nobre senador gaúcho Lazier Martins. Muito obrigado, senador Paim, presidente dos trabalhos, senhoras senadoras, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores. Um estranho e curioso binóculo de cor laranja esteve durante toda a semana passada instalado ali, no gramado da Esplanada dos Ministérios, fronteiro ao prédio do Congresso Nacional. Tratou-se de um imenso binóculo de vários metros de altura e com o insinuante propósito de vigiar o Congresso. Na verdade, vigiar os parlamentares.
Inegavelmente tratou-se de uma mensagem criativa da parcela popular que ali colocou aquele gigantesco binóculo perceptível a todos que passavam pelas proximidades da esplanada, simbolizando um recado que diria mais ou menos o seguinte: estamos vigiando vocês, vejam lá o que vão fazer. Pelo que apurei, com minha assessoria de comunicação, esta vigilância simbolizada no binóculo foi criada pela agência de publicidade Léo Burnet, destinado ao projeto O Poder do Voto, que desenvolveu um aplicativo de celular para os eleitores monitorarem deputados e senadores. Agora, digo eu, senhoras e senhores senadores, isto não precisava ocorrer se o parlamento tivesse bom conceito e confiabilidade por parte do eleitorado brasileiro. Mas sabemos, e bem, que desde aquelas espetaculares passeatas de junho de 2013, em que a população protestava contra a representatividade no Congresso, ação que cresceu e redundou na estrondosa renovação trazida pelas urnas de outubro, criando um novo cenário e grandes responsabilidades a todos nós que ocupamos bancadas no Senado e na Câmara. Devemos respostas ao eleitorado, nossos patrões, nossos representados, conforme a ordem do artigo 1º, parágrafo único da Constituição brasileira. Todo poder emana do povo e esse poder será exercido por seus representantes. É por isso que tanto lutamos pelo voto aberto, até bem poucos dias, nas eleições para a composição da mesa do Senado e nas escolhas das presidências das comissões temáticas. Nós não somos proprietários de nossos mandatos. Nós somos, isto sim, detentores, por delegação de nossos eleitores, que, portanto, precisam saber o que fazemos, e daí entendemos o simbolismo do binóculo gigante, até bem pouco à frente do Congresso Nacional. Nós, isto sim, usamos a estrutura do Poder Legislativo para o exercício do mandato, o que deve ser feito com transparência, probidade e eficiência. E ao falar nesses pressupostos de nossos compromissos, eu quero lembrar que o Brasil está em profunda crise econômica, todos sabem disso, com um déficit recente de 139 bilhões de reais nas contas da União e convivendo com o desemprego de 13 milhões de brasileiros. Somos um país de muitas riquezas, mas de muita gente pobre. Tem sido o país de muitos desvios e crimes contra o dinheiro público. Nesse cenário e com a nova composição tão bem-vinda deste plenário do Senado, nós temos tudo para nos tornarmos exemplo de mudanças, que é o que queremos. Entre elas, com ênfase, a economicidade nos gastos do Senado. E aí, enfatizo o meu tema, que me traz à tribuna. Nos dias em que estou, e são poucos dias, senhora presidente Zenaide, nesses poucos dias em que estou na segunda vice-presidência da Casa, por meio de consultas à direção do Senado e lendo relatórios como a peça orçamentária da Casa e comparativos com outros orçamentos, como os da Câmara Federal, do TCU, do Judiciário, encontrei números astronômicos e um grande alerta que faço questão de realçar aqui. E posso resumir esse alerta numa frase: se não tomarmos providências, senhores senadores, dentro de poucos anos o Senado será financeiramente inviável. Aqui, como nos demais poderes da República, gasta-se demais. E o mais grave, em rubricas de difícil reparação, se não houver um rigoroso estudo e tomada de decisão que mude o atual rumo perdulário. A folha de aposentados e pensionistas do Senado é estratosférica.
Uma vez somada esta folha aos compromissos com o pessoal ativo, somamos 84,19% com gastos de pessoal. Repito aos brasileiros que nos acompanham pela TV e Rádio Senado, nós somamos 84,19% com gastos de pessoal, 45,66% com aposentados e pensionistas. Isto é, estamos muito próximos dos 50% do gasto com pensionistas e aposentados. Isto me faz lembrar o meu estado do Rio Grande do Sul, que gasta atualmente 54% da sua folha com aposentados e pensionistas, isto é, com inativos. O Senado não está longe, senhores senadores. 45,66% gasta-se com aposentados e pensionistas e 33,97% com o pessoal ativo, aí incluídos os servidores em geral, contratados e os próprios senadores em atividade. Portanto, repetindo, conforme o relatório administrativo formulado pela Governança e Gestão Estratégica da Casa, o orçamento previsto para este ano de 2019, pasmem, apavorem-se os brasileiros que pagam impostos. O orçamento do Senado para este ano é de 4 bilhões, 503 milhões, 15.766 reais. Para uma casa de 81 senadores, um orçamento de 4 bilhões e meio é muito dinheiro. Precisamos então, senhoras e senhores senadores, pela responsabilidade que temos com o dinheiro público e com a própria existência desta casa, nos preocupar com os gastos atuais, refletirmos sobre tão vultosas despesas e com o futuro do Senado Federal. E, por que não, darmos o exemplo de preocupação e tomarmos providências, mostrando a que viemos, entendendo o recado das urnas, que exigiu transparência, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência, justamente os princípios inscritos no artigo 37 da Constituição Federal. É verdade que os outros poderes também gastam muito, Poder Judiciário, Câmara Federal, Executivo, Ministério Público, Tribunal de Contas, mas que comecemos então pelo Senado, até como exemplo aos demais, a quem nos acomete responsabilidades, buscando nós ações concretas, tomando a iniciativa de revisar o que aqui no Senado se gasta, em sintonia com as inspirações do nosso povo, que nos mandou para cá como representantes. E a este povo e a ele que devemos respeito e eficiência no exercício do mandato. Como segundo vice-presidente, pretendo levar este importante tema ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, propondo discussão no âmbito da mesa diretora de que tomemos medidas que avaliem os gastos e que possamos prevenir o futuro próximo do Senado Federal. Lembro que é imperioso também cotejar. Estou concluindo, senhora presidente. É preciso cotejar o que aqui produzimos em termos de legislação e de fiscalização com aquilo que gastamos. Um orçamento de 4 bilhões e 503 milhões de reais é uma verba provinda de impostos pagos pelos brasileiros. Precisa ser uma verba criteriosamente gasta. E para começo de ações concretas, devemos nós tomarmos a iniciativa do Senado e estaremos efetivamente respeitando as aspirações do nosso povo, que nos mandou para cá, para representá-lo com respeito e eficiência no mandato. É o tema que pretendia aflorar nesse pronunciamento de hoje, senhora presidente. Obrigada, senhor
senador Lazier Martins. Eu agora vou passar para o senhor novamente a presidência da Câmara. Pode anunciar o próximo, Márcio Bittar, já falou, Chico Rodrigues, DEM, de Roraima. Aí sou eu, Zenaide do PROS. Boa tarde a todos. Tanto com a palavra e agradecendo a gentileza da sua breve substituição, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, colegas senadores e vocês que estão nos assistindo. Eu sei que precisa de uma reforma da Previdência. Mas por que começar pelo lado mais vulnerável? A medida provisória 871 é o pente fino nas pessoas que têm previdência, que estão em auxílio-doença. E eu queria chamar a atenção aqui dos colegas que estão dando o prazo para essas pessoas com deficiência ou doentes para se apresentar uma junta médica da Previdência, só que não prepararam essa quantidade de profissionais para atender essas pessoas com AVC, as pessoas com deficiência física, intelectual, minha colega aqui, Carmen Zanotto, deputada. E esse povo está apavorado, gente. Eu, como médica do serviço público, sei que o Estado que quer fazer um pente fino, ele tem que oferecer condições às pessoas que estão aposentadas por invalidez ou que precisam do benefício de proteção continuada. Então, o que é que está acontecendo? Dando prazo a essas pessoas para se apresentarem, senhor presidente, mas quando eles vão agendar, consegue para 90 dias, 60 dias. E eu diria que um exemplo, chega nessa junta médica, se for um paciente neurológico, que são os mais graves, que é a deficiência intelectual, não só física, pede um exame de alta complexidade, que tem que ser do SUS, como uma ressonância magnética, que fica 6 meses numa fila para fazer o exame. Então, a gente precisa dialogar sobre a reforma da Previdência, mas não podemos começar pelo lado mais frágil dessa cadeia. Porque o pente fino, quem menos pode se defender, tem ideia do que é uma mãe com tetraplégica? Eu estou dizendo porque no meu estado, o Rio Grande do Norte, eu não posso mais andar. Os pacientes neurológicos, sem entender, perdendo o salário mínimo deles, que a maioria é o salário mínimo, e desesperado porque ele depende do SUS. Ele não pode pegar um médico que alguém deu o dinheiro para ele pegar um laudo de um médico particular de uma clínica. Tem que ser SUS. Então, o Estado brasileiro teria que oferecer condições a essas pessoas para provarem que realmente precisa dos benefícios. E eu gostaria de dizer aqui o seguinte, nada contra tirar os abusos da Previdência, mas eu aconselharia o governo fazer o seguinte, por que não cobrar dos grandes devedores? Por que não cobrar dos grandes sonegadores? Vai logo na cadeia mais fraca. Por que não proibir medidas provisórias com renúncias fiscais bilionárias até para empresas estrangeiras? Eu cito aqui, a medida provisória de dezembro de 2017, a 975, anistiou por 25 anos todos os impostos para 6 petroleiras estrangeiras. A famosa MP de 1 trilhão, que na verdade, na época, o governo disse que só era 800 bilhões. Então, nós temos que dialogar mesmo, porque o que está sendo nos apresentado sobre essa reforma da Previdência começou pelo lado mais frágil, pente fino.
pente fino naqueles que dependem de um benefício de proteção continuada. Muitas vezes, um tetraplégico que bastava ir um assistente social e tirar uma foto em tempo real, mas quer que ele retorne a uma junta médica da Previdência que não mudou nada, são as mesmas. Se você for conseguir um benefício ou sua aposentadoria, você marca para 3 meses depois. Então, queria dizer aqui que, como o presidente Lazier falou, nosso presidente, sobre o orçamento, eu queria chamar a atenção aqui para o Orçamento Geral da União de 2017, porque foi base para o congelamento por 20 anos. 50,06% para pagamento de juros e serviço de uma dívida, seja para os bancos, 3,2% para a educação, 3,4% para a saúde e, pasmem, gente, menos de 0,5% para a segurança pública. Então, a população brasileira e todos nós temos a obrigação de ter um olhar diferenciado para esse orçamento, porque esse orçamento é que vai nos nortear por 20 anos, aquela famosa PEC do teto. Esse teto na saúde, na segurança pública, com esses valores que foram destinados, vai matar mais gente do que as metralhadoras do Morro do Rio de Janeiro. Porque nós estamos tirando dinheiro da saúde pública, ou seja, estamos matando nossos brasileiros de morte evitável. Porque se ele tivesse acesso a um hospital, seja um hospital mais rápido, resolutividade em exame, tivesse um câncer e em 30 dias fosse obrigado a tratar, ele não morreria. Então, são mais de 60 mil que foram assassinados, mas se a gente não colocar recursos para a segurança pública desse país, se criou um instrumento muito bom, que foi o SUSP, mas até agora que ninguém falou qual vai ser a contrapartida do governo federal. Temos que ter financiamento. Ninguém faz saúde, educação e segurança pública sem recursos, gente. Não existe milagres. Modernizando as leis, tudo bem. Mudando as leis, permanecer mais tempo na prisão, tirando a redução progressiva de regime penitenciário, tudo bem. Mas quem vai colocar os recursos, qual vai ser a contrapartida do governo brasileiro? Nós temos que cobrar isso. Isso tem que estar na Constituição. Vai ser 10%? Vai ser 15%? Porque senão nós vamos ter o SUSP, que a gente está de parabéns, porque criou um sistema único, porque hoje é provado que só os estados e municípios só, ele não tem condições de dar segurança pública, a prova é a criminalidade que tem aí. Então, nós não estamos investindo na prevenção da criminalidade, que se chama educação. Coloquem nossas crianças em tempo integral, com educação de qualidade, que eu digo que a gente vai diminuir muito a criminalidade. Vamos aumentar as prisões, vamos fortalecer esse sistema criminal, vamos ser mais duros nisso aí. Mas vamos fazer a prevenção e vamos cobrar de onde vêm os recursos para a gente suprir esse tão esperado e tão aplaudido SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Estou aqui para dizer que a gente tem que debater, mas está na hora de dizer de onde vem os recursos, porque senão vai ser um sistema que a gente só vai ver no papel. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentos, senadora Zenaide, do Rio Grande do Norte, sobre esse tema tão palpitante, tão preocupante, que é o atendimento à saúde pública. Alguns dos senadores inscritos, ao que me parece, não compareceram. O senador Chico Rodrigues esteve aqui, mas tinha um compromisso médico e aí precisou se retirar. Os demais senadores presentes não estão inscritos, de modo que nós teremos de suspender a sessão por meia hora, um pouco mais, porque daqui a pouco estará aqui o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para iniciar a ordem do dia. Portanto, está suspensa esta sessão.